Olá, queridos amigos e amigas, Shalom! Estamos aqui mais uma vez para estudar o hebraico bíblico fácil. Portanto, sejam muito bem-vindos. Se você não é inscrito ainda no meu canal, por favor, se inscreva. Deixe aí os seus comentários, o que você está achando das aulas do hebraico. Se você está tendo dificuldade, você pode também entrar em contato comigo. Procura lá nas minhas redes sociais, no meu Instagram, no meu Facebook, mande uma mensagem para mim, eu vou responder você, tá bom? Hoje nós vamos estudar sobre o artigo na língua hebraica. Então, fica com a gente aí até o final, tenho certeza que você vai gostar muito. Muito bem, como eu mencionei, nós vamos falar sobre o artigo na língua hebraica. Algumas coisas você precisa saber. Primeiro, o hebraico ele não tem artigo indefinido. Uma, uns, umas, ok? A ausência do artigo definido já indica que o substantivo é indefinido. Nem sempre a gente lê como se ele estivesse indefinido, tá? Vai depender muito do contexto, mas para que você saiba, não existe artigo indefinido na língua hebraica, tá certo? Alguns exemplos então para que você entenda como que nós traduziríamos. Aqui nós temos a palavra, fale aí, vá, você já sabe ler, hein? Aqui nós temos um aleph inaudível, aqui um hirek e outro. Como é que você lê isso aqui? Ish, que quer dizer um homem, ok? E aqui, bat, bet, com o patá e o tav, bat, uma filha. Próximo, ben, um filho, tá? E o próximo, você consegue ler aí? Yom, um dia, ok? Então, de maneira indefinida. Mas se eu quiser colocar o artigo definido, como é que eu faço o artigo definido na língua hebraica? Vamos lá. Normalmente, ele é escrito com re, um patá e um dagesh forte na próxima. Mas por que dagesh forte? Simples, porque vai ser imediatamente precedido de vogal. Tá? Então, todas as vezes que você bota o artigo, você já coloca o re com o patá, então isso já é uma vogal. Se você vai botar um dagesh na próxima, esse dagesh é um dagesh forte, ok? Então, esta é a regra, um re com patá mais um dagesh forte na primeira consoante do substantivo. Então, ocorre no início da palavra, é grudado com a palavra, tá? O artigo vem colado, não é separado como na língua portuguesa. Eu falo o menino. No hebraico não, é tudo junto, é tudo grudado. Vamos ver alguns exemplos? Vamos lá então, aos exemplos. Eu tenho aqui a palavra yad, yod, kamet e dalet. Yad, uma mão. Vou fazer o artigo, vou colocar o artigo. Re, patá, dagesh na próxima letra. Aqui é um dagesh o quê? Forte, porque é precedido de vogal, percebeu? Hayad, a mão. Tá vendo? Yad, uma mão. Hayad, a mão. Próximo, kol. Então eu tenho um kof, um rolen vav e um lamed. Uma voz. Kol. Kol koreba midbar, panu derech Adonai, voz do que clama no deserto. Planai o caminho do Senhor. Tem até uma música que o Leonardo Gonçalves canta, não é? Kol koreba midbar, panu derech Adonai. Então, muito bem, kol, uma voz clamando no deserto, né? Mas aí eu quero dizer a voz. Como é que eu vou fazer? Coloco re, patá e um dagesh na próxima. Hakol, a voz. Próximo exemplo, lev, um coração. Lev, um coração. Tenho aqui o lamed, um tsere e um bet. Sem o dagesh, portanto esse som de V. Lev, um coração. Quando eu coloco o artigo, halev, o coração. Olha o artigo aqui, halev, o coração. Mas pastor, eu já estou com uma dúvida. E eu já sei qual é a sua dúvida. Existe um grupo de letras que nunca recebem dagesh. Está vendo que as primeiras aulas, elas são importantíssimas para você entender as próximas, as aulas futuras? Se você não pega o início, você não vai compreender. Então, se você está chegando aqui agora, volte lá primeiro para você entender que grupo de letras são esses, como que é o alfabeto, quais são as guturais. As guturais, elas nunca recebem dagesh. Como é que eu vou botar então o artigo? Tem um re,
o patá e o dagesh na próxima. Mas se eu botar um aleph, se tiver um aleph, ou se tiver um het, ou um re, ou um resh, como é que eu vou fazer o artigo? Vamos ver, porque elas têm regras próprias. Então, vamos lá. Antes de re e het, o artigo é normalmente escrito com re e o patá. Não coloca dagesh em lugar nenhum. Re com o patá, mas sem o dagesh forte, porque não tem, aqui não recebe dagesh. Vamos aos exemplos? Então você tem aqui, por exemplo, a palavra herev, uma espada. Então eu tenho aqui o het, segol, herev, som de V, porque não tem um dagesh. Como é que eu faço o artigo aqui? Coloco um re aqui, um patá e pronto. Aqui não recebe dagesh. Simples assim, não é? Muito bem. Vamos a um outro exemplo aqui. Rechal, tá? Rechal. Agora vamos colocar o artigo nas duas. Olha só. Hacherev, ok? Eu não coloco o dagesh, eu coloco apenas o re com o patá. Na próxima, hachechal, que seria o templo, a espada, o templo, percebeu? Hachechal. Eu coloquei então o artigo, mas sem o dagesh, re e patá. Tá, mas tem outras letras. Eu tenho, por exemplo, o aleph, o ain e o resh. Como é que eu faço? Antes de aleph, ain e resh, o artigo é normalmente escrito com um re e o kametz. O re com o kametz. Como as guturais não recebem o dagesh, alonga-se o patá. Então, nestas consoantes aqui, então, no re e no het, você bota o patá normal sem colocar o dagesh. Mas aqui, para ain, para aleph, ain e resh, você vai alongar o patá e transformá-lo em um kametz. Percebeu? E aí é que é importante você saber. Você, puxa, eu estou estudando o artigo e não sei por que está aqui alongado. Por que não tem o dagesh na próxima? O professor explicou, é porque você perdeu a primeira aula, as primeiras aulas ali onde eu falo que guturais nunca recebem dagesh, tá vendo? Então, importante aí você acompanhar todas as aulas. Vamos aos exemplos? Eu tenho aqui rosh, uma cabeça, né? Rosh, uma cabeça. Eu tenho outra palavra aqui, av, que quer dizer pai. Av, quer dizer um pai, tá? Um pai. Vamos lá. Próxima, ir, uma cidade. Uma cidade. Ir, uma cidade. Vamos colocar então agora o artigo. Aqui é resh, não recebe dagesh. Então como é que eu vou fazer? Harosh, a cabeça. Olha só, a cabeça. Eu posso traduzir isso aqui também por o cabeça. Mas como assim? Quando é uma referência a uma pessoa. Quando eu quero dizer que, poxa, fulano de tal é o cabeça. Então, Harosh, é o cabeça desta casa. Harosh. Mas falando de cabeça, cabeça física, a cabeça. Harosh. Ok? Não recebe dagesh, alonga-se o patá. Av, Haav, o pai. E agora, Hair, a cidade, não uma cidade. Ok? Muito bem, vamos agora à aplicação exegética com o nosso professor Sérgio Monteiro. Olá, tudo bem? É com muita alegria que eu estou aqui mais uma vez para falar com você sobre exemplos do hebraico, para dar mais um pouquinho de emoção para esse hebraico que você está aprendendo. Obviamente você está aprendendo sintaxe, está aprendendo gramática, e nossa ideia é dar para você um pouco também do que você vai aprender mais lá na frente, e daquilo que nós utilizamos e como utilizamos a gramática que você está aprendendo, tá bom? Hoje você aprendeu um pouco sobre o artigo. Todas as línguas praticamente possuem artigo definido e algumas línguas possuem artigos indefinidos. A nossa língua tem artigo indefinido. Na língua hebraica, no Lashon Kodesh, na língua santa, não existe um artigo indefinido. Em outras palavras, você apenas indefine algo quando você não coloca o artigo definido. Mas o artigo definido pode também não ser utilizado e ainda assim o nome ser definido. Por exemplo, você nunca vai dizer o nome do Eterno, Ra, com o artigo que você aprendeu, Ra Adonai. Não, você vai apenas dizer Adonai. Você pode dizer, por exemplo, Ra Satan, e Ra Satan pode ser o adversário, no sentido de um nome, ou pode ser também pode ser Satanás, nesse sentido. Não obstante, em geral, quando aparece Satan, sem o artigo definido, ele estaria se referindo a um ser pessoal. Mas quando diz Ha-Satan, ele estaria se referindo a um adversário. Estaria
nesse sentido, utilizando uma forma apenas e tão somente para se referir a alguém que naquele momento está exercendo a função de adversário, tá bom? Um texto interessante também, no hebraico, o artigo definido pode indicar também uma frase adjetiva, uma oração adjetiva. Você lembra, uma oração adjetiva é aquela que em uma determinada língua, ela qualifica uma determinada oração. Ela é subordinada e ela é adjetiva. Quer dizer isso o seguinte, você vai ter o que, quem, cujo, onde. Estou colando aqui, ó. Olha que legal, estou colando aqui para ficar mais simples, né? E você utiliza essas expressões para caracterizar substantivos ou pronomes, tá bom? Em hebraico, você tem alguns tipos de frases adjetivas, de orações adjetivas, que utilizam o artigo, que são identificadas pelo artigo. Por exemplo, você tem que é a chamada oração adjetiva dependente. A oração adjetiva dependente, ela pode ser introduzida de várias formas, e uma delas é com o artigo. Um lugar que você vai encontrar é ali no livro de Cantares, de Cântico dos Cânticos, capítulo 4, verso 5, em que Shlomo HaMelech, nosso grande rei Salomão, ele diz o seguinte: Shnei Shadaicha Kishnei Afarim Teome Tsevia Haroim Beshoshanim. Vamos ver de novo? Shne Shadaich Kishne Afarim Teome Tsevia Haroim Bashoshanim. E aqui nós encontramos o artigo que você aprendeu hoje, na última parte que diz Haromim Bashoshanim, que são, lá no livro de Cantares, diz assim, lendo tudo, né? Tenho que traduzir tudo para vocês agora. Os teus 2 seios são como 2 crias gêmeas de gazela, que festejam entre os lírios. Haroim Beshoshanim, Bashoshanim quer dizer lírio, Shosham quer dizer as flores do lírio, e Haroim, que festejam, passeiam. E ela está qualificando o sujeito. Se você traduzir errado, olha só, se você pensar que aqui é o artigo porque quer dizer o, então seria Shnei Shadaich Keshnei Afarim Teome Tsevia Haroim Beshoshanim. E aí, encontrei um artigo definido aqui. Vamos traduzir então assim: os teus 2 seios são como 2 crias gêmeas de gazela, as o quê? Os o quê? Os seios, as gazelas, entende? Então, nem sempre o artigo vai simplesmente dizer para você o que a identificação de algo, mas pode qualificar esse algo, como aqui diz nessa oração subordinada. Então diz, os teus 2 seios são como 2 crias gêmeas de gazela. Estas crias brincam pelos campos, que passeiam, que se tranquilizam entre os lírios. O artigo aqui serve então para introduzir a oração que diz o que estas gazelas fazem. Legal, né? Muito legal. Geralmente, a maior parte das vezes, você vai encontrar o artigo definido sendo utilizado no contexto de definir um entre iguais. Um entre iguais. Por exemplo, Ha-Elohim. Ha-Elohim não quer dizer o Deus, mas quer dizer Deus. Você não vai traduzir o Deus, mas vai traduzir Deus. Ok? Mas você pode também encontrar Ha-Elohim Hagoim. Olha só, Ha-Elohim Hagoim. 2 artigos, Ha-Elohim, os deuses, aqui olha diferente, os deuses Hagoim, das nações, aqui é aquilo que vocês vão aprender mais na frente, chamado estado construto. Pega a dica, vocês vão aprender o que isso significa mais adiante, tá bom? Então aqui é os deuses das nações, Hael Hagoim, o Deus dos povos. Ih, pastor, ficou complicado. Fica tranquilo, vocês vão aprendendo. Pega a dica aí. Entendam então, o artigo definido tem várias funções na exegese. E prestar atenção no artigo definido
é extremamente importante. Extremamente importante. Pode ser o segredo entre uma boa exegese e uma má exegese. Até a próxima. Shalom. Obrigado, Excelência, por mais esta explicação, esta explanação. Essa parceria tem sido muito boa e eu tenho certeza que os nossos alunos têm apreciado muito. Vamos ao nosso exercício de hoje? Vamos lá, você vai dar pausa, já sabe, não é? Coloca aí na tela toda, dá uma pausa, ou se você preferir, imprima o arquivo que eu coloco aí na descrição. Toda esta aula está no link da descrição em PDF, é só você baixar e escrever aí a resposta certa. Marque a opção em que o artigo está vocalizado incorretamente. Incorretamente. Vamos lá. Então eu venho aqui na letra A. Rabanim. Rabanim. Re, patá, dagesh na próxima. Tudo certo. Então não é esta. Vamos à próxima. Hatsedek. Hatsedek. Não é? Então eu tenho um re, patá, dagesh na próxima. Tudo certo. O justo. Tá tudo certinho aqui. Sedek vem de tzadik, justiça, justo, né? Ou justo. Vamos lá. Rael. Eu tenho aqui um re com kametz. Deveria ter aqui um dagesh, mas aqui é uma gutural, não recebe dagesh. Alonga-se o patá. Virou um kametz. Tudo certo na letra C. Vamos aqui agora para a letra D. Hakol. Eu tenho aqui um re com kametz e um dagesh na próxima. Está errado, porque aqui não é gutural. Por que alongou aqui? Não tinha por que alongar. Então era re, patá e dagesh na próxima. Aqui está incorreta, é a letra D. Então, a opção certa é a letra D, que está vocalizada incorretamente. Próxima questão. Marque a opção em que o artigo está vocalizado corretamente. Agora você vai marcar o que está certo. Vamos lá. Rabanim. Rabanim. Re, patá, dagesh na próxima. Certo. Letra A. Já de primeira. Vamos ver por que não podem ser as demais? Re, patá, cadê o dagesh? Hayom. Não tem. Ramolka, re, patá, cadê o dagesh? E por que aqui eu estou falando o som de O, kametz, com shevá na próxima? Já sabe, aqui é som de O, Ramolka. Então, não temos o artigo vocalizado corretamente. E aqui, olha, colocou um dagesh no resh, haratsim, tá errado. Dagesh, o resh não recebe dagesh, você teria que alongar aqui, aí estaria correto, tá bom? Muito bem. Agradeço a você que ficou comigo até o final, acompanhou mais esta aula da língua hebraica. Eu tenho certeza que você está evoluindo bastante. Daqui uns dias você já vai estar traduzindo os textos da Bíblia, tá bom? Grande abraço, shalom velechitraot.